E encerrando o quadro especial deste mês de agosto, Minha Família é Minha Base, com a família dos diáconos permanentes, hoje nós vamos conhecer o testemunho de fé da família do diácono João Batista Rios. Nem sempre o que desejamos é o que Deus quer para a nossa vida, e viver o propósito de Deus é a nossa missão na terra. Foi o caso do diácono João Batista, que aos 10 anos de idade entrou para o seminário com o sonho de se tornar padre. O que ele não sabia é que se casaria e constituiria uma bela família. Ele relembra com mais detalhes do início dessa história. Eu entrei no seminário de Messejana em 1959. E nesse mesmo ano, em 59, a minha mulher, a Vera Lúcia, nascia no mesmo ano também lá em Fortaleza. Bom, nem eu a conhecia e muito menos ela a mim, claro. O tempo passou. Mais tarde, depois de um bom tempo, ela esteve em Parnaíba, um mês de férias com a minha irmã, que morava em Fortaleza. E eu, então, saí daqui, que eu fazia o pré-vestibular para Direito, e fui passar também um mês em Parnaíba. E lá eu a encontrei. Eu já conheci de vista apenas em Fortaleza, mas não tinha nenhuma relação com ela. Bom, depois de um mês em Parnaíba, ela retornou a Fortaleza, eu retornei aqui a Teresina. E nesse ínterim, nós já havíamos conversado, nada sobre namoro, nada, em Parnaíba. Apenas nós conversamos sobre coisa de dois jovens, desinteressadamente. Essa que é a verdade. Mas nós começamos a manter um contato por carta. Naquele tempo era carta. Né? E depois disso, nós nos encontramos no começo do ano seguinte, depois do vestibular, eu havia conseguido minha classificação, e fui a Fortaleza e passei o mês de janeiro. E lá começou o nosso namoro. Depois de 4 anos de namoro e 1 ano de noivado, João Batista e Vera Lúcia se casaram e atualmente já são mais de 40 anos vivendo a vocação do matrimônio. João Batista se ordenou no ano de 2017, mas o convite para viver essa missão veio há muitos anos, ainda no início do seu casamento. Porém, sem a autorização da esposa, não foi possível seguir nessa caminhada. O diácono explica melhor sobre esse episódio. Logo que nós nos casamos, nós fomos fiéis da paróquia do Cristo Rei. E naquela época o nosso pároco era o padre Pedro Maione. E depois de 2 anos da nossa inserção nos trabalhos paroquiais, o padre Pedro viu em mim não sei o quê, me perguntou se eu queria ser diácono. Eu disse, sim, mas não vai depender de mim. Ele disse, sim, você vai lá e fale com a sua mulher, com a Verinha. O padre Pedro já conhecia muito bem a nós dois. Só que quando eu fui falar a ela, já está rindo já, ó. Quando eu fui falar a ela da anuência, né, da aquiescência dela para o meu diaconato, ela disse, não, senhor, eu não te quero como diácono, não, eu te quero como meu marido. Eu não questionei, até porque a decisão era dela, eu não tinha que questionar nada. O tempo passou. Só depois de um bom tempo, em conversas de roda de amigos e tal, de família, que eu fui descobrir de que ela tinha a concepção, não sei se ela mesmo criou, nunca perguntei isso ainda, ela vai dizer agora, ou alguém disse para ela, não sei, é de que o diácono, ele sairia, se desvencilharia totalmente da família. É só para a igreja, família, para quê? A esposa Vera Lúcia, por sua vez, esclarece que essa atitude veio baseada de um pensamento que alimentava na época. E o padre Pedro era muito envolvido com ele, tudo era o Batista. E só era nós dois, eu não tenho ninguém aqui da minha família ainda hoje, mora tudo em Fortaleza. Aí eu vi, meu Deus, se, como disseram, não, o diácono é como o padre, só não vai confessar e consagrar. Eu digo, se
sem ser diácono, já é assim, imagine quando foi, como é que eu vou ficar? Aí foi quando realmente eu não aceitei. Mas depois dessa época, anos foram se passando, eles foram amadurecendo juntos enquanto casal, se fortalecendo na fé, na missão de igreja, e o convite para ser diácono ressurgiu. Foi então que Vera repensou e decidiu aceitar. Tivemos filhos e netos hoje. E quando veio o segundo, não, você está totalmente livre. Está totalmente livre para seguir, porque também eu sempre ficava. Será que, meu Deus, como é que eu fui falar logo para Deus, para Jesus? Não, eu recusei o pedido dele, né? Porque já que ele foi chamado, é porque foi ele que queria, né? Disso. E eu recusei isso aí. Eu sempre ficava com essa consciência, sem consciência. E hoje não, quer dizer, porque também ele tem as atividades dele e eu também tenho apoio dos meus filhos e dos meus netinhos. Aí me completa e também completa ele. Pelo menos eu me sinto assim, feliz. Né? Eles têm 3 filhos, Eduarda, João Batista e Saulos, e já são avós de 3 netos. Vera conta como é a rotina de oração da família, mesmo com 2 filhos não morando mais na casa deles. Todos os nossos filhos, como a gente, a reza primeiro do agradecimento, a gente reza ao redor da mesa, né? E a gente vai às Santas Missas, né? Diariamente com o Batista Filho, que hoje é o que mora conosco. E o Santo Terço, a gente, antes, quando eram pequenos, era no meu quarto, era no nosso quarto. Aí depois que a gente fez essa reforma, já era aqui na capelinha, que a gente chama. E hoje a gente continua, nós dois, a Alinete também reza com a gente, o terço mariano. E o terço da misericórdia, a gente faz online com 2 sobrinhas dele e uma irmã. Todo dia, às 15h. A gente tem esse ritual, esse encontro da misericórdia. A filha Eduarda, que já é casada e tem 3 filhos, revela como é para ela ter a experiência de ter um pai diácono permanente. É uma bênção na família inteira, né? Transcende muito nós 5. Repercute em Fortaleza, a família da minha mãe, Parnaíba, a família do papai. A gente está sempre envolto dessa graça, porque, por exemplo, coisas muito sutis, como o papai abençoa essa água. Poxa, você poder beber água benta, porque abençoa ali fácil, é muito bom. Na verdade, o que eu posso dizer é que todos nós somos muito felizes de podermos ter o papai no nosso seio diário, as orações que ele sempre está fazendo por nós e por todos os outros que nos circundam. Então, não há nem muito o que falar, porque a felicidade nos define. Agradecemos a Deus por ter chamado ele e mamãe ter aceito, e isso ter atingido a todos nós, né? Porque acaba que atinge a família inteira. Quem também fala sobre essa vivência é o filho João Batista, que ainda mora com eles e tem um contato diário maior. É uma graça muito grande porque a própria igreja, né, é o próprio Cristo que chama e confirma, né, uma eleição familiar, mais do que apenas do Pai, mas de uma maneira muito familiar, uma proximidade a Ele, porque Ele chamou o Pai para participar do clero, né, que é aquele que está mais íntimo de Nosso Senhor. Então Ele pegou e chamou não apenas meu Pai, mas a família inteira, porque Ele escolheu como diácono e não como um padre. Então é um convite, é um mistério, né, de salvação, é uma felicidade de saber que o Senhor, de uma forma mais íntima, de uma forma mais pessoal, convida todos nós a estarmos mais próximos dele. E claro que diariamente passa também essa graça, as conversas, os ensinamentos, as experiências, as dúvidas, né, que a gente vai tendo, assim, pai, como é que é isso, como é que funciona isso? Então, tem todo esse mistério também de crescimento na graça contínuo, né, constante, diariamente. Já o filho Saulos fala sobre como dar apoio ao pai nessa missão evangelizadora dele, enquanto diácono permanente. Por eu não morar mais com meu pai, acaba sendo um pouco mais difícil dar esse apoio. Mas eu acho que uma demonstração que eu tento é, nas missas em que ele se faz presente, eu estar com ele. Como, por exemplo, domingo. Domingo,
dia de semana fica mais difícil, como vai diariamente. Mas no domingo, a minha esposa, ela não gosta de acordar cedo. Aí, no caso, eu tento acordar mais cedo para ir com a missa com ele. Mas seria uma demonstração. Ele revela ainda que o exemplo dado pelo pai o inspira a seguir nesse caminho. Ao mesmo tempo, eu vejo que é uma mudança de vida e eu tenho que dar o exemplo. Por exemplo, meu pai, ele, pelo que eu vejo do João Batista, não é só no meio familiar. Ele é o João Batista na comunidade, é o mesmo João Batista com a família dele. A esposa de Saulos, que faz parte da família há algum tempo e é catequista, fala sobre a experiência de ter um diácono como sogro. Eu acho uma experiência muito diferente e eu gosto bastante. Inclusive, tenho orgulho que quando foi na aula da minha primeira aula de catequese, que foi justamente no meio das vocações, a primeira pessoa que eu convidei foi ele, que eu disse que queria que as crianças tivessem essa experiência, né, de conhecer ele, de ver, de entender o papel do diácono, porque eu acho que nem todo mundo entende. Também ter o privilégio de muitas vezes, por exemplo, tem uma celebração, eu digo logo, não, vou chamar meu sogro. Então, eu acho que isso é uma experiência muito bacana. E também fazer parte da família, ver o que ele faz. Eu sei que o Saulos tem uma ligação muito forte com o pai dele, então ele acompanha muito, então eu acabo vendo isso, né, o esforço e tudo que ele faz. Eu acho muito interessante, como cristã também, de ver e conhecer o papel do diácono. O diácono João Batista conta também como é viver essa dupla sacramentalidade de serviço à igreja e à família. A viver a dupla sacramentalidade é uma bênção, né? É uma bênção. É você saber que você, enquanto casado, constituindo família, tem o sacramento do matrimônio, viver a dimensão sagrada de poder ter uma sua mulher e ter também os seus filhos e hoje meus netos, e você viver a dimensão, certo, de outro sacramento que é a unção diaconal, né? É uma bênção e eu não tenho, na verdade, como explicar isso não, eu não tenho como. A coisa para mim é tão suntuosa, é de um alcance tão elevado, tá, que eu fico muito pequeno, certo, para dizer alguma coisa além do que eu disse aqui. E é com esse convívio que o diácono fortalece a sua família, a comunidade de fé em que atua e ainda alimenta a sua intimidade com Deus.